bem-vindos ao nosso curso Promotor de Saúde e Longevidade. Esta é a nossa videoaula número 15 e o nosso interativo número 12. Com esta aula, nós completamos todo o ciclo de vídeos. Estamos encerrando aqui o ciclo de vídeos e também o ciclo do curso Promotor de Saúde e Longevidade. O nosso tema hoje será descanso adequado. Para nós entendermos a questão da necessidade do descanso e repouso adequado ou do sono adequado, nós temos que entender que o nosso organismo ele é regido por ciclos biológicos. E existem dois ciclos biológicos principais. O primeiro ciclo biológico é conhecido como ciclo circadiano. Circa significa ao redor, diano significa ao redor do dia, ou seja, ao redor das 24 horas. Durante esse período, existem vários ritmos que ocorrem em tempos determinados durante esse período de 24 horas, que são ritmos que foram pré-determinados, que estão aí, nós estamos geneticamente programados para que esses ritmos se manifestem no nosso organismo. Do ciclo circadiano, esse ciclo ele é dividido em duas fases. Existe a fase clara, chamada diurna, e a fase escura, que é a fase noturna. Em seres humanos, a fase clara é marcada pela atividade e a fase escura é marcada pelo repouso, pelo sono ou pelo descanso. Existem algumas pessoas que dizem que ela tem hábitos noturnos. Eu quero dizer que isso não existe. Todo ser humano, ele tem geneticamente esse ritmo circadiano que é pré-determinado. E claro, tem pessoas que dizem, não, é que eu produzo mais à noite. Não, você não produz mais à noite. Você dorme durante o dia e vai produzir à noite. Entretanto, essa mudança de hábito ela tem efeitos devastadores para a saúde quando se troca a noite pelo dia. Isso tem sido muito estudado, inclusive existe aqui um estudo muito longo chamado Estudo das Enfermeiras, feito aqui nos Estados Unidos, é um período muito longo que eles vêm monitorando, né? E realmente está encontrado que a pessoas que ficam acordado horário noturno, por qualquer que seja a razão, então elas têm muito mais predisposição para terem problema de saúde. Por que que ocorre? Bom, porque quando o sol se põe, o nosso cérebro já libera na nossa corrente sanguínea um relaxante muscular chamado melatonina. O que é que essa melatonina vai fazer? Vai penetrar em toda a musculatura do nosso corpo, preparando-nos para o descanso. Então, mais ou menos às 22 horas, começam então outros ritmos, outros ciclos que vão coordenar a restauração do nosso sistema nervoso, a restauração da nossa imunidade e a restauração também de tecidos através do aumento de proteínas para fazer aqueles reparos do desgaste que ocorreram durante o dia. Então, tudo isso ocorre à noite e só ocorre somente à noite no seu potencial máximo. Então, a pessoa que não dorme durante a noite, ela está vivendo num modus operandi adaptativo e o corpo vai se adaptando, ele vai se adaptando, mas ao final de contas é muito deletério, muito perigoso para a saúde e pode predispor uma série de enfermidades, hipertensão, diabetes, problemas coronários, uma série de problemas para a saúde. Então, nós estamos determinados para estarmos ativos durante o dia e não mais tardar às 22 horas, com muita misericórdia. Se puder ir antes, melhor, já está na cama dormindo, porque esses ritmos vão seguir mais ou menos até as primeiras horas da manhã. E se você estiver dormindo, você vai receber todos os benefícios e vai poder despertar no outro dia completamente restaurado, com energia e disposição para poder enfrentar os desafios daquele dia que se coloca diante de você. Agora, uma das coisas que mais atrapalham o sono, né, é a questão de comer à noite, ou seja, jantar, comer uma comida pesada. O que ocorre? Como nosso corpo já está sob efeito da melatonina, ela já penetrou na musculatura, nosso sistema digestório também tem músculos que recebem a ação dessa melatonina e vai levar a um processo digestivo muito lento que vai arrastar-se até altas horas da madrugada,
atrapalhando, estorvando todo o processo de restauração que poderia ocorrer durante aquele período. Esta é a razão pela qual a pessoa come à noite e quando acorda no outro dia parece estar pior do que quando foi dormir, porque na realidade ela nunca chegou a uma profundidade de sono que pudesse recuperar o seu cansaço. Bom, esse ciclo circadiano, ele tem que ser obedecido porque faz parte das leis da saúde. E quando a gente não obedece, por qual que seja a razão, nós vamos ter um preço a pagar. Um sono adequado, um repouso adequado é importantíssimo durante esse ciclo chamado ciclo circadiano. Bom, existe um outro ciclo que é pouco falado, né, mas está muito bem comprovado, que é o ciclo chamado ciclo circaseptano, o ciclo biológico circaseptano. Circa significa ao redor, septano significa ao redor de 7. Isso significa que além de haver um ciclo diário, existe também um ciclo semanal que se completa a cada 7º dia. Esse ciclo ele já foi descoberto pelos cronobiologistas, que são os cientistas que estudam esses processos lá desde a década de 50. Eles descobriram que o ser humano tem um ritmo biológico diferente que ocorre no 7º dia, a cada 7 dias. Na época eles pensaram que esse ritmo se devia ao fato que o ser humano vinha num calendário de 7 dias por milênios e esse costume cultural acabou impondo um comportamento biológico e ficou explicado por muito tempo. Entretanto, alguns anos mais tarde que ocorreu, descobriram que esse ritmo circaseptano não está presente somente em seres humanos, está presente também nas plantas e nos animais. Então se lançou-se por terra a teoria da imposição cultural. Bom, já foram várias feitas pesquisas com animais, com algas marinhas, né? Mas vamos ver aqui o que nos interessa com os seres humanos. O que é que já foi descoberto relacionado a esse ciclo de 7, ciclo septano com os seres humanos? Bom, descobriram algumas coisas interessantes. Número 1, que durante o 7º dia, o nosso coração ele tende a bater mais lentamente. É incrível que ele bate mais lentamente, mas bate com mais vigor, aumentando a ejeção de fração. Agora eu pergunto, o nosso coração, ele descansa ou não descansa? Ele descansa? Claro que ele descansa. Ele descansa num batimento cardíaco, entre um batimento cardíaco e outro batimento cardíaco. Nós chamamos esse batimento cardíaco, esse intervalo, nós chamamos de descanso ou repouso do miocárdio. Significa que se seu coração bater 100 batimentos por minuto, ele vai estar descansando muito menos se bater 70, 80 batimentos por minuto. Existe uma lei na cardiologia que diz assim: quando você aumenta a frequência cardíaca, você diminui o repouso do seu miocárdio. Por isso que no 7º dia, o nosso coração diminui a sua frequência para aumentar o período de repouso, mas ele bate com mais vigor para aumentar a fração de ejeção cardíaca, ou seja, ele bate mais lentamente, mas a perfusão, a distribuição sanguínea, ela permanece atendida. E isso é muito, muito, muito interessante. Agora, no 7º dia, ele bate mais lentamente. Agora, qual a segunda coisa que descobriram? Também descobriram que a nossa pressão sanguínea, ela tende a diminuir durante as horas do 7º dia. Também que o nosso sistema de excreção renal passa por uma restauração durante o 7º dia. E eu sempre digo que os nossos rins são os órgãos da juventude, que o ser humano envelhece na mesma velocidade que seus rins envelhecem. Esta é a razão pela qual uma pessoa que entra em insuficiência renal crônica, ela se deteriora rapidamente. Por quê? Porque os órgãos da juventude deixaram de funcionar. Esta é a razão pelo qual uma dieta muito rica em proteínas, elas envelhecem muito rapidamente. Por quê?
porque os metabolitos das proteínas colocam uma carga muito grande sobre o nosso sistema de excreção renal, que no sétimo dia está passando por uma restauração. Descobriram também que durante o sétimo dia está sendo restaurado o nosso sistema imunológico. E, por isso, alguns poucos hospitais no mundo já têm até um protocolo de não fazerem cirurgias, a não ser que sejam urgentes e emergência nas horas do sábado, porque verificaram que aumentam os riscos de complicações pós-operatórias. E também evitam fazer transplante de órgãos, nem sempre é possível, porque os órgãos têm um período útil que tem que ser feito, mas já verificaram que quando esses procedimentos ocorrem nas horas do sábado, nas horas do sétimo dia, o que ocorre? Então existe um índice maior de rejeição de órgãos, por incrível que pareça, porque no sétimo dia o nosso organismo está passando por uma restauração especial. Bom, a prova mais contundente que nós temos, além das pesquisas que continuam sendo feitas, a indústria farmacêutica está pesquisando muito esse assunto, desses ritmos biológicos, porque eles querem aprender qual seria o melhor momento para passar qualquer medicamento, quando que o corpo estaria mais preparado. Então eles estão investindo pesado nisso aí. Mas nós temos dois exemplos na história que mostrou e que nos mostra como que o rompimento desse ciclo de 7, né, ele teve efeitos não desejáveis para uma nação. Então nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo aconteceu na Revolução Francesa. Logo após a Revolução Francesa, como foi uma revolução de fundo ateísta, eles queriam eliminar tudo que lembrasse Bíblia. E como o calendário de sétimo dia, que fala no sábado, lembra a Bíblia, não, vamos acabar com isso e vamos então criar uma semana de 10 dias. Então criaram uma semana de 10 dias e colocaram os nomes dos dias da semana como 1, 2, 3, assim, nomes cardinais mesmo. Então ficou por um período, só que aconteceu que alguns anos mais tarde tiveram que terminar com essa semana de 10 dias pela baixa produtividade. Por que isso ocorreu? Porque rompeu o ciclo normal do ser humano de atividade e descanso. Muito bem, 1917 veio a Revolução Russa e os russos não aprenderam a lição com os franceses e também como foi uma revolução de fundo ateísta que não queria que lembrasse nada de Bíblia. Bom, então vamos fazer uma semana de 5 dias. Então cada um descansa, trabalha 5 dias, descansa 1, mas dividiram em grupos. Tinha que grupo que descansava no terceiro, quarto, quinto dia. Fizeram uma semana de 5 dias, mas que nada parava, né? E o resultado tiveram que terminar 11 anos depois, porque pela baixa produtividade e epidemia de irresponsabilidade, por incrível que pareça. Então vocês notam que fizeram das duas maneiras, não funcionou. Por que não funcionou? Porque rompeu com o ciclo biológico natural, com o ciclo circasseptano. Então nós devemos tirar um dia da semana para poder nos afastar das atividades seculares e passar em momentos tranquilos, né? Para permitir então que nesse descanso criemos as condições para que o corpo possa então operar esse ciclo e fazer a restauração e, digamos assim, rebobinar, nos preparando para um outro ciclo semanal. Então, tudo aquele processo de restauração que ocorre nos outros 6 dias da semana, durante o sétimo dia, ele é potencializado. E assim nós somos revitalizados a cada 7 dias. Então, bom, vocês que são nossos alunos, uma vez mais, vão receber esse material para poder estudar. Verifique as dicas para poder implementar esses ritmos, né? Tanto o circadiano como o circasseptano. Coloque em prática, responda o seu questionário. E quando você responder o questionário dessa semana, né, de hoje, da 12ª aula interativa, que é a 15ª total, então você já cumpriu, já terminou o seu curso promotor de saúde e longevidade, e aí você vai receber o seu certificado digital.
Aos que não são nossos alunos, nós continuaremos com o curso. Vocês podem entrar em contato conosco, aproveitem, ainda temos bolsa de 70% para que você possa fazer, e a quantidade de informações que você vai ter nesse curso é espetacular. Então chame-nos, entre em contato conosco. Nós também, a h4dschool.com, né, que é a nossa escola, H4D School, school.com. Nós temos outros cursos. Temos um curso de medicina natural, que se chama Terapeuta em Medicina Natural, para as pessoas que querem entrar na prática das terapias naturais, né? Complementares integrativas. Temos um curso de detox crudívoro, que é um curso mais curto. Temos um curso de mentoria em saúde mental. E também já vamos ter agora um curso chamado Ginecologia Natural, para atender aí a grande demanda, né, e a grande necessidade aí das damas que, às vezes, por pensar que nasceu mulher, já tem que ter essas preocupações. Não, existem caminhos alternativos, existem outras maneiras. Se você tem interesse em receber informação sobre algum desses cursos, entre em contato conosco. Da minha parte, quero dizer que foi um prazer compartilhar com vocês esse conhecimento durante esse período e quero dizer que desejo a cada um de vocês sorte, né, e que aproveite bastante, que estudem e que seja aí na sua área de influência uma luz para aquelas pessoas que necessitam aprender a cuidar do próprio corpo. Um abraço e que Deus bendiga cada um de vocês de maneira plena e abundante.